Bem, pessoal, a gente está aqui hoje fazendo essa entrevista com o Valdenir, né? Ou melhor, com o escritor e evangelista Valdenir, que acabou de escrever mais um livro, e a gente vai trocar uma ideia, bater um papo a respeito de tudo que a gente puder absorver dele, a respeito dessa vontade que ele tem de escrever, e de onde saiu, e qual é a inspiração, de onde vem a inspiração dele, enfim. Para a gente começar, Valdenir, boa noite. Boa noite. Né? A gente está tendo o prazer de estar com você nesse bate-bola e saber um pouco mais do Valdenir, que não é o Valdenir evangelista, que não é o Valdenir que tem o seu trabalho secular, que eu sei que você tem, né? Você tem o seu trabalho fora ser um escritor, mas falar hoje sobre a vontade que você tem de escrever e de onde saiu ela, como nasceu ela. Daí, para começar, vamos começar já com essa pergunta: como é que surgiu essa vontade do Valdenir escrever? Eu até os meus 24, 25 anos, eu nunca imaginava que eu escreveria um dia um livro, porque eu não gostava muito de literatura. Mas aí, quando eu tive um contato com a Bíblia, né, voltei para a presença do Senhor, eu comecei a ler, né, a estudar, e eu comecei a ensinar, e identificando algumas histórias, né, alguns personagens bíblicos, eu cheguei a me identificar com um deles, que foi, né, o Mefibosete, filho de Jonathan, neto de Saul. Que é da primeira literatura que você escreveu. Exatamente. Esse daqui eu lancei foi em 2012. E o tema é De Volta para o Palácio. Exatamente. Por quê? Porque o Mefibosete, ele morava no palácio. Ele era filho de Jonathan e neto de Saul. Quando Saul e Jonathan morreram no campo de batalha, a notícia chegou ao palácio. Isso trouxe medo para todos. Todos começaram a fugir. E a ama, que era uma senhora que cuidava de Mefibosete, ela saiu correndo, ele caiu no chão. E ela pegou sem perceber, depois percebeu que ele tinha quebrado os pés. Agora, uma curiosidade, Valdenir: como é que surgiu a história em si com o Valdenir, né? Como é que foi esse encontro da história de Mefibosete com o Valdenir? Aonde que houve a identificação? Então, eu me identifiquei muito com a história de Mefibosete. Por quê? Porque na minha infância eu também tive um problema com a perna, eu quebrei a perna e fiquei 6 meses com a perna engessada, né? E eu tive essa identificação com ele, que a mesma dificuldade que ele teve, eu também tive na minha infância. E a história mexeu muito comigo. Legal. E agora você já está no seu segundo livro, né? Esse livro aqui é um livro que eu vou lançar agora na nossa igreja, Restauração Profética. Das cinzas ao pódio. Esse aqui conta a história de Jó. Muito legal, cara. Muito o trabalho forte. da capa em si está perfeito. Muito bom. Para vocês que estão em casa, vocês podem adquirir Das Cinzas ao Pódio, que é o mais novo lançamento do nosso querido evangelista Valdenir, e escritor, né, que ainda vai ser lançado. Vocês não têm, eu tenho já, tá? Já está em minhas mãos. E é legal porque é a história de Jó, né? E você conta de um jeito diferente essa história, ou é simplesmente, puramente ali a história da Bíblia? Não, que já tá bem diferente. Bem diferente porque é interessante que, assim como foi com a história de Mefibosete, que eu me identifiquei muito com a história de Mefibosete, eu também me identifiquei muito com a história de Jó. Por quê? Porque esse texto, esse tema, né, das cinzas ao pódio? Porque Jó, ele tinha muitas possessões, já era o mais rico do Oriente Médio. Ele perdeu tudo. Ele chegou de fato às cinzas, né? Perdeu literalmente tudo, riqueza, perdeu os filhos, ficou só ele a esposa. E por ter fé e com fé em Deus, manter esperança em Deus, Deus restituiu tudo a ele. As riquezas ele teve em dobro, teve 10 filhos novamente. E por que eu me identifiquei com a história de Jó? Porque eu também tive uma história muito forte. E interessante que ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres,
na minha família também 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Interessante. Então, na minha infância eu passei por muita dificuldade. E aqui eu conto a história de Jó, um ponto de vista bem diferente, bem interessante. E eu também narro um pouco do meu testemunho da minha família. Legal. Então, quem adquiriu o livro, além de ter o testemunho de Jó, tem o testemunho do Valdenir. Exatamente. Ah, que bacana. São duas histórias em uma que se assemelham, né? Exatamente, sim. Muito bacana. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você consegue conciliar a vida de escritor com a sua vida secular? Com o seu trabalho, sua família, seu filho? Não é fácil. Não é fácil porque para você escrever um livro você tem que pesquisar bastante, né? Eu aproveito o meu tempo vago, às vezes, quando eu chego da igreja, eu escrevo um pouco. Que é curto, Que é curto. No fim de semana, por exemplo, eu consigo escrever uma quantidade maior, no sábado e no domingo. Mas é difícil. Portanto, leva mais ou menos aí 8 meses, 10 meses ou mais para escrever. Isso para escrever e esperar a publicação ainda. Exatamente. Legal. E o seu livro está sendo lançado por que editora? Isso aqui pela editora Garcia. Entendi. De São Paulo, a editora muito boa. É a mesma do primeiro? Não, essa aqui já foi a outra editora já. Nossa. Esse aqui, em breve, se Deus quiser, vou fazer a segunda edição com a editora Garcia. Mas com a mesma leitura ou você vai fazer uma Não, leitura? fiz modificação e vai ter a participação do pastor Marcelo. Vai ser benção. Pastor Marcelo, que por coincidência ou cristocidência, é o pastor do Valdenir e o meu pastor, né? E ele vai estar fazendo participação agora na releitura desse livro, De Volta para o Palácio, né? Agora o nosso querido escritor Valdenir, ele vai deixar uma palavra para vocês de motivação, de incentivo para que você possa lutar pelo seu objetivo e correr atrás, porque quando a gente luta, a gente corre, a gente consegue e alcança. Das cinzas ao pódio é a prova disso, né, Valdenir? Verdade. Então, aproveitando a oportunidade, eu acho que a palavra para nos trazer motivação é uma boa referência, o livro que conta a história de Jó. Bem, se Jó não fosse uma pessoa motivada e esperançosa, com certeza ele desistiria de confiar em Deus e ficaria nas cinzas. Mas Jó, ele teve fé, ele acreditou, ele foi buscando a Deus, ele confiando, mesmo os amigos acusando ele por ter pecado e não tinha nenhum pecado, ele confiou em Deus, simplesmente confiou e acreditou que as coisas mudariam para ele. No entanto, foi isso que aconteceu. Portanto, a Bíblia diz, né, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você hoje passa por uma situação difícil, né, que você se sente como se estivesse nas cinzas, muitas perdas, fracassos, decepções, acredite como Jó, né, que Deus pode inverter o quadro e pode te abençoar, assim como abençoou Jó, me abençoou, Ele pode e vai te abençoar, basta crer. Bem, pessoal, eu quero deixar aqui meus agradecimentos, né, a todos vocês, e tá passando que esse livro, Das Cinzas ao Pódio, estará em breve disponível na Casa do Livro, no centro da cidade de Macaé, e também em agosto estaremos lá fazendo o lançamento com a editora em São Paulo, na Bienal. Vai ser do dia 22 ao dia 31 de agosto. Vocês estão convidados, né, para estarem lá com a gente, com esse momento muito especial. Eu acredito que vocês vão gostar, só a ganhar. Para você que curtiu essa nossa entrevista aqui com o Valdenir Martins, né, que está lançando esse belíssimo livro aqui, ao qual eu indico, né, você pode adquirir ele tanto pelo site da publicadora, que é o www.garciaedizione.com.br, repetindo, garciaedizione.com.br. vai estar aqui embaixo, tá? Vai estar aqui embaixo o endereço. Você pode acessar lá e você vai estar encomendando esse livro, pedindo. É uma ótima leitura, irmão, seja para o seu
início de dia, para o seu findado dia, para o seu durante o dia, enfim. É um ótimo livro e recomendável, né? A história de Jó, a gente sabe que é belíssima, mas é legal a gente ter um outro olhar sobre a história. Ou você pode adicionar nosso querido Valdenir na sua fanpage, né, lá no Facebook, e ter mais informações com ele a respeito de outras formas de como se adquirir, comprar, ou convidar ele para dar uma palestra ou uma ministração na sua igreja. Então a fanpage está aqui, ó, nesse GC aqui. Aí você adiciona ele lá, entre em contato com ele, porque vai ser um prazer enorme ele estar aí na sua igreja ou na sua empresa, enfim. Vai ser um prazer o Valdenir poder estar lhe atendendo, viu? Fique com Deus e até a próxima.